Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus para todos nós. É uma alegria poder ter essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui, compartilhando a palavra do Senhor Jesus. O meu coração durante este dia, na verdade, desde ontem, estava tergiversando entre dois assuntos. Estava pensando primeiro em falar sobre divinamente humano, é um assunto de um segundo livro que eu estou elaborando para este ano, onde eu abordo a humanidade de Jesus, baseado na sentença em que aquele que foi o mais santo foi também o mais humano, mostrando que uma das maiores características da santidade na vida de um cristão, de um crente, daquele que professa a fé, é a humanidade. Santidade sem humanidade gera insanidade, gera doideira. Quanto mais santo, mais humano. O mais santo de todos. Quem foi o mais santo de todos? Quem foi o mais santo de todos? E quem foi o mais humano de todos? Então, quanto mais santo eu sou, mais humano eu fico. Quanto mais santo eu sou, menos julgamento ao próximo eu exerço. Quanto mais santo eu sou, mais misericordioso eu fico. Se assim não for, tem alguma coisa errada. Jesus nos ensinou errado, porque o mais santo foi também o mais humano. E aí eu estava pensando em falar algumas coisas dentro disso aí. É o que eu vou estar trabalhando nessa próxima obra. Mas aí o coração se ancorou agora no fim da tarde no Apocalipse, no texto do Apocalipse no capítulo 9, que é a base do livro que a gente lançou aqui. E aí então meu coração sossegou em a gente falar um pouquinho sobre o que tem aqui no livro. A gente fez o lançamento aqui, mas na oportunidade não foi possível a gente falar alguma coisa do conteúdo. Então hoje eu quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre esse conteúdo em Apocalipse 9. E eu tenho ainda alguns poucos exemplares. Se você não teve oportunidade, quiser no final do culto, eu devo ter alguns ali ainda comigo. Esse aqui eu trouxe para a Angélica, que encomendou comigo, pediu para eu trazer. Então eu queria que a Angélica viesse aqui para pegar. Os livros são os mais silenciosos e constantes amigos, os mais acessíveis e sábios conselheiros e os mais pacientes professores. Pega aqui o seu, Angélica, rapidinho. Isso aqui é o da Angélica. Se você quiser também, no final do culto, você de repente pode pegar comigo ali, ainda tem alguns. Deus abençoe, Angélica. Você abriu aí em Apocalipse, capítulo 9. Numa outra oportunidade, se Deus nos der, a gente fala sobre esse tema, divinamente humano. Jesus, ele é divinamente humano, só sendo tão divino para ser tão humano como ele foi, não é verdade? Deixa eu abrir aqui junto com vocês, em Apocalipse, capítulo de número 9. Todo mundo achou? Fala da quinta trombeta. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Verso 5. Foi-lhes dado também não os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Verso 6. Naqueles dias
Os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão na cauda. Tinham o poder de causar danos aos homens por 5 meses. E sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Eu quero ler dois versículos que, na verdade, serão extremamente importantes para a nossa reflexão. Versículo de número 5 e 6, eu vou ler novamente. Foi-lhes dado, o texto está dizendo que foi dado a esse ser, que não matassem os homens, que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, bendito, louvado e adorado é o nome do Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, dos teus anjos, e também diante de principados e potestades, que ficam em estado de perplexidade e estupefação quando o Senhor usa um homem ou uma mulher que carregam limitações e relatividades, mas que são portadores da boa nova, do Evangelho, da palavra eterna, do Evangelho eterno de Jesus. Isso causa estado de estupefação em anjos, pois eles anelaram fazer tal coisa. O apóstolo Pedro diz que os anjos anelaram transmitir as boas novas, mas foi dado a nós esse privilégio e essa graça. De modo, Senhor Deus, nós causamos perplexidade no mundo espiritual. E por isso nós nos colocamos diante de Ti, para que diante do Senhor, todo principado e potestade se cale diante do Senhor, e que o Senhor tenha liberdade para fluir nessa noite, que a Tua palavra, que tem poder de curar, de libertar, de salvar, de libertar mentes, de arrancar almas que estão em profundo calabouço, que ela tenha hoje a liberdade de passear entre nós e de produzir a vida genuína do Senhor, a vida que o Evangelho propõe para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo eterno, eu consagro esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, Jesus. Podem sentar-se. O selo de Deus que livra da angústia de existir. O livro do Apocalipse, e se tem um momento em que a gente precisa falar sobre o livro do Apocalipse, esse momento é agora e já chegou e não podemos mais retardar e nem adiar. Eu penso e acredito que nós já colocamos os nossos pés no Apocalipse e não há mais volta, não há mais para onde ir, não há mais para onde correr. Por mais que a gente tente ser otimista, por mais que a gente tente ter um bom olhar, por mais que a gente tente olhar as coisas e carregar o melhor olhar possível sobre o cenário geopolítico, sobre o cenário que envolve as nações, sobre todo o movimento que a gente está vendo na história, mas é inegável que nós já estamos com os nossos pés no Apocalipse e as
as coisas só vão ganhar mais densidade, conforme eu creio que o Apocalipse é um espiral que vai crescendo, crescendo e crescendo, e na medida que o tempo do fim vai se aproximando, os eventos vão ganhando densidade, eles vão aumentando, vão ganhando volume, vão ganhando densidade, de modo que este é um livro que a gente tem que agora estar com ele o tempo todo aberto, olhando para o Apocalipse, olhando para todos os movimentos ao nosso redor, olhando para a sociedade, olhando para a geopolítica mundial, olhando para todos esses movimentos, porque nós estamos, de fato, vendo sinais muito claros aqui do Apocalipse. O Apocalipse começa aqui no verso de número 6, a série de juízos. E aí eu não quero entrar aqui, porque, de fato, não é o meu propósito nessa noite entrar em questão de correntes teológicas e escatológicas, o marco inicial, onde começam essas tribulações, onde começam esses juízos, se é antes da igreja ser arrebatada, se é no meio, enfim. Não é o meu propósito hoje. Eu quero olhar para esse texto do Apocalipse hoje de forma existencial, olhando para ele, tentando ver o que ele tem a ver comigo hoje e com você hoje, para que a gente possa hoje já extrair verdade, já extrair benefícios, extrair utilidade desse texto para a gente hoje. A Bíblia nos fala hoje, a Bíblia nos fala agora, conquanto ela fala de um futuro, mas ela, sobretudo, fala da minha vida para hoje, para agora. Ela trata das questões da minha vida hoje. E é nessa perspectiva, é sob esse olhar que eu quero tratar esse texto aqui. Então, o Apocalipse começa com essa série de juízos que começam com a abertura dos selos. E são os 7 selos que serão abertos aqui no capítulo de número 6. E quando se abre os primeiros selos, o que a gente vê na abertura desses selos, e o Apocalipse também nos ensina isso, que muitos desses juízos são, na verdade, fenômenos humanos na história. O homem vai produzindo essas coisas aqui. Quando a gente olha para o Apocalipse com esse olhar, vendo aqui um fenômeno que acontece no tempo, no espaço e na história, o Apocalipse deixa de ser esse livro místico, esse livro que todo mundo tem medo de chegar até ele, esse livro que todo mundo acha que é apenas de figura de linguagem. Não, quando a gente olha aqui fenômenos do nosso dia a dia, que são as produções humanas. Veja comigo o capítulo de número 6, veja se isso não é um fenômeno humano aqui, que acontece no Apocalipse. E veja se, desde que o mundo é mundo, a gente não vê esse fenômeno humano acontecendo, sendo que no tempo do fim ele vai ganhar densidade, como eu falei para vocês. O Apocalipse vai crescendo como um espiral que vai ganhando densidade. Mas esse fenômeno a gente consegue perceber ao longo de toda a história, desde que o mundo é mundo. Quando abre o primeiro selo, a gente vi quando, capítulo 6, verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então vi, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu para vencer. Então, qual é o primeiro fenômeno histórico, humano, que a gente vê aqui na abertura desse primeiro selo? É um fenômeno histórico chamado busca por hegemonia, busca por poder, busca por domínio. Desde que o mundo é mundo, a gente sempre vê o homem querendo hegemonia. As nações, os povos, seja tribos, seja sociedades não organizadas, o homem sempre querendo dominar sobre outro homem. E não dá para dominar sem exercer hegemonia, sem exercer poder. Para você dominar o seu próximo, você tem que dominar ele com alguma forma de poder, seja o poder intelectual, seja o poder econômico, ou seja o poder da própria força, o poder da própria espada. Ninguém se estabelece de forma hegemônica sem exercer poder sobre o outro, seja de que natureza for. E essas são as tensões que o mundo vive até hoje. Por quê? Porque um quer dominar o outro, seja na área econômica, seja na área científica, seja na corrida armamentista, mas o fato é que o homem, desde que o homem se percebeu como homem no mundo, o homem tem esse poder de hegemonia, o homem carrega esse poder de domínio, de controle. O homem precisa dominar o seu próximo, para que ele se sinta seguro, ele precisa dominar o seu próximo. Então, o primeiro selo nos fala desse processo que é humano e que é histórico e que acontece desde sempre. Acontece desde sempre. É o cavalo branco que sai para vencer, que sai em busca de hegemonia, que sai em busca de poder, que sai em busca de controle, que sai em busca de exercer a força para exercer o domínio sobre o próximo. E aí o que a gente vai ver a partir desse fenômeno
é uma sequência, que é uma causa e é um efeito que decorre dessa primeira. Porque diz que na abertura do segundo selo, se na abertura do primeiro selo, a gente tem a figura desse cavalo branco, que apresenta a hegemonia, que apresenta o desejo de domínio, de controle, de poder. O segundo selo, quando se abre, aqui no verso 3 do capítulo 6, diz: e quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, do que decorre esse poder de hegemonia e de domínio? Vai decorrer guerras, vai decorrer morte. Ninguém domina sem massacrar o próximo. Seja de que natureza for, a classe dominante vai precisar massacrar o próximo, seja através do poder econômico ou de qualquer outra natureza. A classe dominante vai precisar comprimir, exercer um poder sobre aquele que está sendo dominado. E o que vai gerar isso? Resistência. Toda vez que o indivíduo tenta controlar o outro, toda vez que o indivíduo tenta ter hegemonia e ter domínio, ele vai encontrar do outro lado uma certa resistência. Por mais que o outro lado seja frágil, mas tem resistência. Tem sempre alguém que tenta resistir, tem sempre um grupo menor que não quer se deixar ser dominado. E o que vai acontecer? Vai haver espada, vai haver morte, vai haver mortandade. Vocês estão percebendo que isso é um fenômeno histórico, é um fenômeno humano que acontece na história, que a hegemonia vai gerar isso mesmo? Vai gerar isso mesmo. Então, o cavalo vermelho está aqui simbolizando esse conflito que decorre da necessidade de domínio e de controle. E aí nós temos o terceiro cavalo, que também é uma consequência dos dois primeiros cavalos, que diz assim: o terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O que está falando aqui? De desequilíbrio de ordem econômica. O que gera? A guerra gera muitas coisas. Dentre elas, o que a guerra gera? Uma total desarmonia, um total desequilíbrio nas finanças e na economia, seja mundial, seja de um país. O que acontece? Você tem guerra, nós estamos nessa pandemia. É uma guerra. É uma guerra. Vocês perceberam que muitas coisas aumentaram? Vocês estão percebendo que a economia está tendo problema? Por quê? Porque a procura começa a ficar maior do que a oferta. E por que isso? Porque fábricas ficam fechadas, porque a produção diminui. Se você tem menos produção, se você tem menos coisa para ofertar e tem mais gente procurando, o produto daqueles que estão ofertando valoriza demais. É por isso que a gente está vendo hoje. Eu estou fazendo obra, é um absurdo. Há um ano atrás a gente comprava um milheiro de tijolo por R$500. Um ano depois está R$1.000. Assim, dobrou de preço as coisas. As coisas dobraram de preço. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês têm ido no mercado e vocês sabem o que eu estou falando. Mas isso é só uma consequência do desequilíbrio que a guerra provoca. Então, se você tem o cavalo branco, que quer exercer hegemonia, que quer exercer poder, que quer exercer controle, do outro lado, você tem o cavalo vermelho, que quer resistir a esse domínio, e para resistir você vai ter que lutar com as suas forças, você tem a guerra sendo instaurada, você tem o conflito sendo instaurado, vai gerar problema na economia. É o cavalo preto, simbolizando aqui uma balança na mão, verso 6, ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? O alto custo de vida. A vida fica cara, fica caro viver. A guerra produz uma crise muito profunda na economia. A vida fica muito cara, fica tudo muito difícil. A pobreza aumenta, a desigualdade aumenta. Há um problema sério. Então, a gente está vendo na figura desses cavaleiros um fenômeno humano, histórico, que acontece desde sempre. Desde que o mundo é mundo, esse fenômeno humano acontece. Então, qual é a decorrência de tudo isso? Desejo por hegemonia, desejo por poder, desejo por controle. Você tem uma minoria que tenta resistir a esse domínio, vai haver conflitos de natureza social e de outra natureza, vai produzir desequilíbrio na economia, vai aumentar a desigualdade.
E qual é o resultado de tudo isso? Está representado aqui pelo cavalo amarelo, o quarto selo. Verso 7 diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. A sequência está clara para você? Hegemonia, desejo de poder, resistência que deflagra processos de guerra, conflitos, desequilíbrio na economia que vai gerar morte, representado aqui pelo cavalo amarelo. Morte, mortandade pela terra. E aí o texto prossegue, a abertura do quinto selo, e aqui nós temos um lapso no juízo de Deus. O quinto selo é um lapso onde se mostra a visão das almas que estão debaixo do altar de Deus. Aí entramos aqui no sexto selo, que prossegue no juízo de Deus, atingindo o cosmos. Isso aqui é importante que você entenda. Atingindo o cosmos, atingindo o meio ambiente, atingindo a atmosfera, atingindo a terra, o céu, as águas. E prossegue nessa toada. E aí a gente chega no último selo. Quando o último selo é aberto, então é deflagrado uma outra série de juízos que são chamadas 7 trombetas. Passamos pelos 6 selos. Vimos o fenômeno histórico dos homens, a produção dos próprios homens. E agora a gente chega na abertura dos selos, que foi o que a gente leu. A gente leu aqui na abertura da quinta trombeta, no toque da quinta trombeta. Quando o último selo é aberto, então deflagra-se, abre-se uma nova série de juízos, que são o toque das trombetas. E aí começa o toque das trombetas. E todas elas têm a ver com os juízos que atingem fora do ser humano. São juízos que estão fora da gente, que atinge o cosmos, que atinge a terra, que atinge a erva verde, que atinge os mares, os rios, mas até então está fora do homem. A primeira trombeta é tocada, verso 7 do capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve sarevada de fogo, mistura com sangue, e fora atirada à terra. A terra sendo atingida, e foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde, o meio ambiente sendo atingido, o meio ambiente sendo ali devastado por esse juízo. Aí vem a segunda trombeta, e continua na mesma toada, fora do homem. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então a gente tem agora um juízo recaindo sobre o mar, sobre a erva verde, sobre o mar. Prossegue na terceira trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte de rios e sobre as fontes das águas potáveis, sendo duramente atingidas por essa estrela que se chama absinto, que torna as águas potáveis insossas, amargas, impróprias para o consumo. Problema com a água potável, atingindo também o exterior. Quarta trombeta, verso 12 do capítulo 8. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte de quê? Do sol, da lua e das estrelas. Agora, o juízo de Deus deixa o ambiente da terra e passa para o cosmos, que também tem interferência na terra, porque a gente sabe que se a lua sofrer alteração, se o sol sofrer alteração, a gente sofre alteração severa aqui também. A gente sofre alteração severa aqui também. Então, agora na quarta trombeta, os juízos ganham a dimensão cósmica, a dimensão dos céus. Quando esse quarto anjo toca a trombeta, é ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escureça, e na sua terça parte não brilhasse.
tanto no dia como na noite. Agora, quando chega no capítulo 9, quando chega na quinta trombeta, esse juízo, que até aqui acontece fora do homem, que provoca perplexidade, que provoca dor, que provoca desespero, mas por enquanto ainda está fora do homem. Quem está sendo atingido são os mares, são as árvores, é o sol, é a lua, é as estrelas. Mas quando chega no capítulo 9, essa dimensão muda, e não é mais o exterior do homem que é atingido, mas é agora o interior do homem que vai ser atingido, porque o texto diz que é dado o poder à estrela caída do céu, e é dado o poder para que essa estrela caída do céu abra o poço do abismo, esse poço de agonias, esse abismo de agonias. E quando esse abismo ele é aberto, o que sai desse abismo é um ser híbrido, apavorante, um ser horrível, que se diz que ele tem a cauda de escorpião, se diz que os cabelos são longos como de mulher, os dentes como de leão, eles parecem cavalos preparados para a batalha, o aspecto é como gafanhoto, é um ser multifacetado, que na verdade é a síntese da produção humana também. Porque como eu disse para vocês no início, o Apocalipse, ele é um fenômeno humano que acontece no chão da vida e na história humana. O que a gente tem aqui, nesse ser multifacetado, com rosto de homem, cauda de escorpião, cabelo de mulher, dentes de leão, couraças de ferro, ele é resfolegante como os cavalos preparados para a peleja, e diz que esse ser híbrido que sai do poço do abismo, ele tem uma função, ele tem uma missão, ele tem uma vocação única, a principal, fundamental, que não é mais atingir o céu, nem a lua, nem as estrelas, nem a água, nem a erva verde, mas atingir a alma dos humanos. O juízo sai do ambiente da atmosfera, do cosmos, do meio ambiente, e agora o que é atingido é o interior do homem. O que é devastado é o interior do homem. O homem agora leva esse ferrão na alma, esse ser tem a missão de ferrar a alma humana, de tirar o teu chão, de te desestabilizar, de deixar você em pânico, de deixar você sem esperança, de arrancar sua alma e deixar você oco, vazio, sem vida, como um zumbi. E aí você olha para mim e diz assim, mas pastor, isso ainda vai acontecer, pastor. Pode ser que nós não temos ainda a concreção, nós não temos ainda a plenitude disso aqui, mas eu posso afirmar para vocês com toda certeza, com toda absoluta certeza, nós já temos visto os sinais do destampar desse poço. Os números não mentem. Os números me fazem crer que nós já estamos vendo o destampar desse poço, desse ser híbrido saindo e atingindo a alma humana. Dados científicos nos dizem o seguinte, que a próxima pandemia mundial será a depressão. A depressão vai matar do que qualquer outra doença. Já agora, a depressão é a doença mais incapacitante que tem no meio de trabalho. Nada afasta mais o trabalhador do trabalho do que a depressão. Nenhuma outra doença afasta mais o empregado do seu trabalho do que a depressão. Existem dados apavorantes que nos dizem que a cada 2 horas uma pessoa no mundo se suicida. Quando esse culto acabar, e tem duração de 2 horas, uma pessoa terá tirado a sua vida. Existem muito mais casos que não são divulgados para a gente. Muitos casos. Quase sempre tem gente se jogando da ponte Rio-Niterói, que não pode divulgar, porque senão as pessoas que já estão com propensão a isso, vão lá e fazem.
Vocês não têm noção do número de pessoas que jogam da ponte de Niterói todo mês. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que se jogam no metrô. E é proibido divulgar, é proibido informar, para que as pessoas não vejam ali como um meio de suicídio. O próximo grande tema que a humanidade vai discutir, não a humanidade, a gente aqui, porque para a Europa isso já está quase pacificado. Alguns países da Europa, a eutanásia já é algo pacificado. O indivíduo que não aguenta mais suportar a angústia de viver, a sua angústia de viver, decide antecipar a sua morte. Daqui a pouco esse tema vai bater no nosso tribunal, no STF, vai bater no tribunal para a gente discutir. O aborto já está passando, já passou na Argentina, daqui a pouco vai discutir em outros lugares. Daqui a pouco o tema a ser discutido vai ser a eutanásia. E aí você vai ver a festa de um indivíduo tomado de angústia, ele vai decidir antecipar a sua própria morte. O Brasil, ele só perde para os Estados Unidos no número de depressão. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Nós somos o segundo país que mais consome antidepressivos no mundo, é o Brasil. Você conhece gente assim? Talvez gente bem pertinho de você. Aí você olha e diz, mas pastor, isso aqui ainda não aconteceu. Já está entre nós. Esse espírito já está entre nós. Esse ser híbrido, esse poço, nós já vimos o destampar desse poço, que na verdade é a síntese da produção humana. Quando a gente olha aqui a face desse ser que sai, o que a gente vê aqui senão a produção própria humana dos homens que produzem essas coisas e depois o próprio inimigo devolve de forma potencializada para nós. Porque quando se diz aqui que esse ser, ele é semelhante a cavalos preparados para a batalha, o que é isso, senão a competição predatória que os próprios homens praticam? São os cavalos passando por cima de tudo. Passa por cima de tudo, porque você tem que ganhar, e quem não tiver na mesma visão, você tem que passar por cima de tudo. A mensagem hoje, no meio dos coaches, é o seguinte: não fique perto de gente que vai te dar trabalho, você tem que avançar, você tem que chegar lá, e vai como um cavalo preparado para a batalha, arrebentando com tudo que está do teu lado, porque você nasceu para vencer. São cavalos preparados para a batalha. Competição predatória, que não está nem aí para nada. O importante é a gente ter alguma coisa. Temos que conquistar a qualquer custo, não importa se vidas humanas serão destruídas, a gente tem que conquistar, vamos avançar, é avanço tecnológico mesmo, vamos em busca do nosso grande abismo e todo mundo vai cair lá dentro desse abismo. Aí as pessoas não sabem porque estão angustiadas, porque é a competição predatória. E isso em níveis globais, mas tem também nos níveis menores, a competição o tempo todo. Dentro de casa tem competição, na igreja tem competição, no trabalho tem competição. Esses cavalos resfolegantes, preparados para a batalha. É a competição predatória, que é a produção do próprio homem. O Apocalipse fala da produção humana. A gente vai produzindo isso aqui. E a serpente que se alimenta do pó da terra, da nossa produção, porque nós somos pó e ao pó tornaremos, a nossa essência é pó, e o que a gente produz é pó. Quando a gente anda, o nosso andar vai produzindo pó, e a Bíblia diz que a serpente, desde o Gênesis, se alimenta do pó da terra, ou seja, ele se alimenta do que eu produzo, do que tu produz. Se a gente produz coisa ruim, a gente vai deixando a serpente bem robusta, e depois ela devolve para a gente de forma potencializada, porque a serpente se alimenta do pó da terra. E ela se alimentou tanto da produção dos humanos desde o Gênesis, que quando chega no Apocalipse, ela não é mais uma serpente, virou um dragão. Porque ela teve tanto alimento que ela acabou virando um dragão. É produção do próprio homem. É o egoísmo do próprio homem. O que alimenta o diabo é o nosso egoísmo. O que alimenta o diabo é a nossa indiferença. O que alimenta o diabo é esse desejo de ser a qualquer custo, não se importando com as vidas humanas, mas a gente tem que ser a qualquer custo. Esse ser, ele é semelhante a cavalos preparados para a batalha. Sua cabeça parece ouro. Veja que tudo é como se fosse, é sempre uma ilusão, porque tudo isso é ilusão. É ilusão.
É correr atrás do vento, são os homens correndo atrás do vento, atrás da ilusão. Cabeça como se fosse de ouro, é a busca pelo poder sempre. O rosto, como o rosto de homem, é a inteligência humana sendo usada para o mal. É a inteligência humana sendo usada para destruir o próximo. Tudo para ter poder. Não importa quanto vai me custar, eu preciso ter poder, eu preciso ter controle. Não importa o que vai me custar, é a coroa e o rosto do homem. Cabelos como de mulher, representando aqui a sensualidade que essa busca pelo poder traz, porque o poder te envolve, ele é como uma sensualidade que vai te envolvendo, é algo que vai te incensando, o indivíduo vai buscando e vai querendo mais aquilo ali, porque o poder traz esse incensamento. O poder faz você ser visto, você ser notado, você ser aplaudido, você ser admirado. O indivíduo se entrega a essa volúpia, a essa sedução, que está aqui simbolizada como o cabelo da mulher. Os dentes como o dente de leão, porque não há ninguém que não entre nesse ciclo vicioso, que não vai deixando pedaço, vai deixando pedaço aqui, pedaço ali. O indivíduo vai se desfigurando, vai perdendo a sua identidade. Ele conquistou, mas lá na frente quem ele é um indivíduo sem rosto, sem firmeza, sem caráter. É um indivíduo que os filhos não conhecem mais, a esposa não conhece mais, porque ele foi tendo que deixar pedaços em tudo quanto é lugar. Ele foi tendo que negociar, foi tendo que abrir mão de princípios, de caráter. E é como o leão que vai arrancando pedaços. O indivíduo vai deixando os pedaços pelo meio do caminho. E aí depois ele termina o fim da vida irreconhecível. Ninguém consegue mais conhecer o indivíduo. Aí você olha para mim e diz assim, meu Deus, a coisa já está tão ruim com esse coronavírus. Está tão complicado. Eu saio de casa um domingo à noite para receber uma palavra boa. Aí já não baixa o coronavírus, aí vem o pastor Rogério ainda falar desse gafanhoto miserável aqui. Como é que eu chego em casa agora? Como é que a gente chega em casa agora? A gente vai chegar bem, fica tranquilo. A gente vai chegar bem. Não vim aqui para pregar as más novas, eu vim pregar as boas novas. Porque o texto diz o seguinte, que conquanto vai chegar essa hora, e já chegou, em que os homens serão tomados de uma angústia tão profunda, que eles terão desejo ardente de morrer, e a morte vai fugir. O indivíduo nem pode morrer, ele quer a morte, mas ele não consegue morrer, ele quer morrer, mas fica nesse conflito interior. Nem conseguir acabar com esse conflito ele consegue, porque a morte foge dele. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e terão ardente desejo de morrer. Soren Kierkegaard, ele diz o seguinte, que quando o que nós temos de melhor é a vida, a gente quer viver com toda a intensidade. Com toda a intensidade. Mas quando chega o dia em que a gente é visitado pelo caos, em que a gente perde pessoas fundamentais na nossa vida, em que a gente vê os nossos sonhos soterrados, em que a gente vê a nossa esperança indo embora, e que a vida perde todo o significado, que você acorda de manhã e faz a seguinte pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando o alimento perde o sabor, quando tudo fica preto e branco, quando não há mais significado para nada, quando não há mais prazer para nada, quando um vazio, um buraco se estabelece dentro do indivíduo, Soren Kierkegaard diz o seguinte, que nesse dia o que a gente quer é a morte, para dar um fim ao sofrimento. Diz o texto que nesse dia, os homens serão tomados por uma força, por uma angústia tão profunda, por uma angústia tão grande. Quem viver verá. Quem viver verá pessoas correndo desesperadas, desmaiando pelas ruas. Como Jesus predisse, que os homens desmaiarão de pavor pelo bramido do mar. As pessoas desesperadas, sem chão, desesperadas, sem saber o que fazer, apavoradas com as notícias que vão chegar, apavoradas com a informação que a mídia vai lhes dar.
nesse dia, você vai precisar mais do que religião. Nesse dia, você vai precisar mais do que ser membro de uma igreja. Esse dia você vai precisar ter de fato o evangelho debaixo dos teus pés. A rocha inabalável, a rocha eterna, que é capaz de dizer que vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Essa rocha que faz você não atemorizar o seu coração, mesmo com as piores notícias. Essa rocha que te dá esperança em meio à desesperança. Essa rocha que te dá força quando tu está desmoronando. Essa rocha que faz você olhar para o alto e saber que conquanto todas essas coisas estão para acontecer e vão acontecer e não tem como acontecer. Mas Jesus falou que quando elas acontecerem, quando esse ser começar a sair desse poço do abismo, quando a gente começar a ver o adensamento de todas essas coisas, Jesus falou, não fique apavorado, não fique dentro de casa, não corra para debaixo da sua cama, não, ergue a sua cabeça e exulte aos céus, porque está próxima a nossa redenção. É a gente olhar para o céu e falar, a minha vida está segura em Deus, e para isso você precisa mais do que uma crença, você precisa ser possuído e possuir de fato a verdadeira esperança que só o Evangelho tem. É mais do que religião. É mais do que só culto, é vida com Deus 24 horas, você precisa mais do que apenas 2 horas aqui, é intimidade com o Senhor, é ter Deus na sua vida, é ser cheio do Espírito Santo, é ter confiança inabalável, é muito mais do que uma religião, é evangelho genuíno, é você ser possuído desde a planta dos teus pés até o teu último fio de cabelo, por essa esperança do Evangelho, pela palavra eterna do Evangelho. Se não, meu amigo, você vai ficar sem chão. Você vai ver muita gente caindo do seu lado desesperado. Você vai ver muita gente sucumbindo próximo de você. Apavorada. Como é que a gente sai dessa? Está aqui no verso de número 4. Verso de número 4. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente, quem são aqueles que estarão vulneráveis e suscetíveis nesse tempo? Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Quem foi selado por essa graça, quem foi marcado por essa graça, quem foi marcado por essa esperança, vai olhar todas essas coisas de pé, com os olhos bem abertos, dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O selo de Deus é a marca de Deus, é essa graça de Deus que nos dá a possibilidade de viver em tempos insuportáveis. O selo de Deus, a marca de Deus, é essa graça de Deus que, desde as primeiras páginas da Bíblia, nos indica que é uma suficiência de Deus para que a gente possa viver em tempos quase insuportáveis. Sejam eles provocados por nós mesmos, porque existem atitudes nossas que vão desencadear situações que vão fazer com que a nossa vida fique quase insuportável. Dependendo do que a gente faça, dependendo da nossa decisão, dependendo da nossa escolha, vai produzir uma culpa terrível dentro de nós, vai produzir dores dentro de nós, que a vida vai se tornar inviável, que o indivíduo não vai ter fôlego para respirar. Mas nesses dias, Deus também tem selo de Deus, tem marca da graça para nós. Vocês lembram de Caim? Caim comete homicídio, ele pecou, ele errou porque invejou, errou porque ele teve ódio, errou porque ele queria seu irmão, mas o irmão era o irmão, ele era ele, mas ele não suportou aquilo, ele matou, e isso mudou toda a história da humanidade. O sangue derramado de Abel abriu uma porta de iniquidade que a gente vive até hoje.
As Escrituras nos dão conta que o sangue de Abel clama até os nossos dias. A vida poderia ser diferente, o mundo poderia ser diferente se aquilo não acontecesse, mas aconteceu. Caim não dominou os seus desejos, as suas volúpias, os seus pecados, e ele foi lá e assassinou o seu irmão, ele matou o seu irmão. E a partir daí a vida se torna insuportável para ele. Para quem tem um pouco de alma, para quem tem um pouco de coração, para quem tem um pouco de caráter, a vida de fato se torna insuportável quando você faz mal ao seu próximo, quando você provoca dor ao seu próximo, quando você provoca prejuízo ao seu próximo. Quem não tem alma não está nem aí, chega no final e diz, pô, me dei bem, sei como fazer o negócio, sei como é, eu sei como fazer, me dei bem, ninguém me descobriu, mas quem tem alma não, quem tem alma sofre quando faz alguém sofrer. Quem tem alma chora quando faz alguém chorar. Quem tem alma sente quando provoca dor em alguém. E Caim ainda tinha um pouco de alma, porque ele diz, Senhor, o meu pecado é muito grande, eu não posso suportar, não consigo viver, não vai dar para viver carregando o peso dessa culpa, não vai dar para viver carregando esse eco do meu pecado, sempre chegando até mim. As Escrituras nos dão conta, no capítulo 4 de Gênesis, que o Senhor chamou Caim e falou, estou colocando hoje em você uma marca, um sinal, para que ninguém toque em você, para que ninguém fira você. Agora você vai viver debaixo dessa graça, debaixo dessa marca, porque sem a qual seria impossível viver. A graça de Deus, o selo de Deus, é a suficiência do Senhor chegando e te dando possibilidade para viver em dias difíceis, te dando possibilidade para viver em momentos imponderáveis, em momentos onde você não tem como viver se Deus não te visitar com a sua graça. É te dando essa possibilidade para você respirar. Ou quer seja por circunstâncias que não dependem da gente. No caso de Caim, foi algo produzido por ele. Ele teve que conviver com as consequências do seu pecado, mas mesmo para isso houve graça de Deus. Mas existe aquele momento em que não depende de nós, não foi a gente que provocou. É o que está aqui no Apocalipse, as coisas vão ficar tão difíceis, mas não foi a gente que provocou, mas a gente está aqui, a gente vai ter que viver com isso. A gente vai ter que conviver com tudo isso, com todos esses juízos, com todos esses cataclismas que vão acontecer no cosmos, no meio ambiente, na Terra. Nós estamos aqui, a gente vai ver alguma dessas coisas, mas mesmo nesses dias, onde vai parecer impossível viver, onde vai parecer horrível viver, haverá graça de Deus sobre nós, porque o selo de Deus está sendo posto em nós. E aqueles que têm o selo, está escrito que esse ser híbrido só pode tocar nos homens cuja fronte não foram marcadas pelo selo de Deus. Em que consiste esse selo de Deus? O selo de Deus é a chancela, é a marca de propriedade. É Deus te marcando e dizendo para o inimigo, está vendo esse aqui? Está vendo esse aqui? Aí o inimigo que é acusador diz, não sei quem ele é. Eu sei bem que ele é. De vez em quando ele dá, sim, mas é meu. Eu selei ele, eu marquei ele, é meu. Esse você não toca. Está vendo essa aqui? Sim. Conheço bem. Está vendo? Essa aqui você não toca. Somente aqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele diz assim, ó, Paulo, apóstolo, eu estou correndo aqui, irmão, por causa do horário, tá? Eu quero ver se eu consigo pregar 1 hora em ponto para tentar concluir a mensagem. Não estou mandando vocês abrirem aqui, porque eu estou correndo mesmo aqui. Efésios capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Jesus Cristo, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor, e nos destinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pulando agora para o verso 11, nele digo,
no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da graça, o evangelho eterno de Jesus, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido no evangelho, você que está ouvindo hoje essa palavra, se você está crendo no evangelho, se você está agasalhando essa palavra em fé no seu coração, diz que você, uma vez que crê, é selado com o Espírito Santo da promessa. Tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é selo de Deus? Selados. É a marca de propriedade. O Paulo está usando aqui uma linguagem mercantil da época dele, na época do Novo Testamento. No Novo Testamento, os produtos que eram comercializados, eles tinham que ter a marca do dono, do fabricante. Não podia ter a marca daquele que terceirizou, não, tinha que ser do dono mesmo, o dono do produto, aquele que idealizou o produto, aquele que fabricou o produto. Então tinha que ter ali um selo, uma marca, para que todas as pessoas, quando recebessem aquele produto, pudessem ter a certeza de que propriedade aquilo pertencia, e se aquilo tinha qualidade ou não. Aquilo era selo de confiabilidade, selo de qualidade. Quando a pessoa pegava um produto e olhava e via a marca de fulano, falava, não, isso aqui é de fulano de tal, então isso tem qualidade. Isso tem qualidade. O selo de Deus na nossa fronte, essa certeza de propriedade. Deus nos selou, somos propriedade dele, como diz o apóstolo Pedro, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Temos um dono, temos o Senhor, temos um Criador, temos um Deus sobre nós que colocou a marca dele em nós. Ele imprimiu a sua marca em nós. E ainda uma segunda coisa importante, que esse selo é a certeza de pertencimento. Certeza de pertencimento. Aquele selo dava a indicação de que aquele produto estava vinculado a uma determinada pessoa, de que aquele produto era obra das mãos de uma pessoa, de que aquele produto, ele era a propriedade daquela pessoa, pertencia àquela pessoa. O selo de Deus é a certeza inarredável no nosso coração de que nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não estamos aqui por acaso. A nossa vida não está à deriva. A nossa vida não está sem rumo. Nós não estamos aqui esperando o que vai acontecer. Não. Nós temos um Senhor que é sobre nós. Carregar essa certeza de pertencimento. Gente, só quem tiver essa certeza do pertencimento vai conseguir suportar as coisas. A certeza de que eu estou nas mãos dele e ninguém pode me arrebatar das mãos do Senhor. Crê na palavra, quando Jesus falou, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançar fora. E não há ninguém, quer seja nesse mundo, quer seja em outro mundo, que tenha poder de arrebatá-los das minhas mãos. É propriedade minha, pertence a mim, certeza de pertencimento. Certeza de pertencimento em qualquer momento da nossa vida, seja nos melhores momentos, ou seja nos piores momentos, até naqueles piores momentos da nossa vida, onde a gente faz a nossa cama lá no mais profundo abismo, quando o nosso altar está no abismo, quando o nosso coração está ao quebrado. Mesmo nesses dias eu tenho que ter a certeza a quem eu pertenço. Eu preciso declarar todos os dias, Senhor, eu pertenço a Ti, eu sou propriedade sua. Como diz o salmista no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos.
esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Eu tenho um Deus que me conhece, que sabe o meu nome, sabe onde eu moro, sabe quem eu sou, me conhece melhor do que eu mesmo. Eu tenho o Senhor, eu sou propriedade dEle. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim Tu põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado não posso atingir. Para onde eu vou me ausentar do Teu Espírito, ainda que eu queira fugir de Deus, Ele é inescapável, eu não consigo escapar das Suas mãos, das Suas cordas de amor. Ainda que eu queira me ausentar, para onde eu vou do Teu Espírito? Se o Senhor enche todo o céu e toda a terra, se a glória dEle enche todo o céu e toda a terra, se os olhos dEle passeiam por toda a terra, para onde me ausentaria do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo até os céus, Tu estás lá. Nos meus melhores dias eu Te encontro. Nos dias de céu, nos dias de glória, nos dias em que eu estou lá em cima, eu Te encontro, eu Te vejo e Tu me vês. Mas também nos piores dias da minha vida, nos dias de abismo profundo, se eu subo até os céus, Tu estás lá. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, no dia de trevas, no dia de ambiguidade, no dia em que eu me torno relativo, no dia em que eu sou relativizado, no dia que eu estou com o meu altar quebrado, lá nos confins do abismo, lá também Tu estás. Deus me vê lá também, porque trevas e luz para Ele é a mesma coisa, Ele me vê lá também. Continuo sendo propriedade dEle, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá há de me guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Certeza de pertencimento. Isso é muito mais do que você aprender uma doutrina de Calvino. Vou aprender a doutrina de Calvino, os 5 pontos do calvinismo. 5 pontos do calvinismo, que eu estou salvo para sempre. Aprende ali na aula. Mas nunca entrou como verdade. Sabe por que não entrou? Porque nos teus piores dias você achou que Deus não estava com você. Por isso que eu digo que não entrou. Porque você acha que Deus só está com você nos teus melhores dias. Jesus falou, se vocês que são maus, não tratam os filhos de vocês assim, você acha que você consegue ser melhor do que Deus? Você acha mesmo que você consegue ser melhor do que Deus? Você está com teu filho no dia bom, você também não está no dia mal com ele? Ou não? Você está também, não está? Então você acha que você consegue ser melhor do que Deus? Você acha que você consegue ser melhor do que Deus? O problema é que a gente aprendeu doutrinas, mas nunca entrou como verdade poderosa em nós. A gente aprendeu como doutrina, como repetição, mas precisa se tornar carne em nós. A gente precisa encarnar essa verdade. Essa verdade precisa tomar todo o nosso ser, toda a nossa vida, para que você tenha essa certeza inarredável de que você é inescapável do amor de Deus. Deus te alcançou. O pastor está pregando predestinação. Esquece isso, já passei batido disso, eu não tenho mais tempo para isso. Eu não tenho tempo para ficar discutindo arminianismo, calvinismo, eu passei batido já disso. Meu compromisso é evangelho, eu estou pregando o evangelho, palavra de Jesus, palavra da vida. Palavra da vida. Já passei batido, você já ficou lá muito tempo lá. Mas tenha tempo que eu já larguei isso para trás. Essas discussões que não levam a gente a lugar nenhum.